Boa tarde a todos, então. Começando a parte da tarde. Felizmente já fiquei sozinho aqui na mesa, mas não tem problema. Essa parte não vai ser um pouco mais técnica, ou bem técnica, a respeito do sistema. Então, o objetivo agora é mostrar como o sistema foi adaptado para atender a necessidade da CENIB. Nós estamos, desde o início do mês de outubro, entrando em contato com os clientes e atualizando. Provavelmente, né, nem todos foram ainda, alguns já receberam contato, outros não. Mas aqueles que foram atualizados em outubro já estão com a versão que contém os recursos para a CENIB. Então, alguns de vocês já têm a versão lá, então, e só ainda não estão usando o recurso, provavelmente. Então, a ideia é que vocês possam, a partir de agora, ter acesso a isso. E nas próximas 2 semanas a gente conclui o processo de atualização de todos os clientes, que as versões já estão disponíveis com todos os recursos que eu vou mostrar aqui. A ideia agora à tarde, a gente tem até em torno das 3, 3h30 a primeira parte, que vai ser bem focado na CENIB, daí a gente vai ter o coffee break em seguida. Provavelmente eu vou adiantar uns 10 ou 15 minutos o processo. Então, eu trouxe ali o provimento junto, mas para fazer uma relação com o sistema. Então, não entrar na questão jurídica do provimento, já foi amplamente discutido pela manhã de hoje. Então, a gente só vai fazer uma relação com que o sistema foi implementado ou adaptado para poder dar conta, né, das exigências que foram colocadas. Eu vou passar rapidamente pelos manuais da CENIB. Na verdade, o Dr. Júlio hoje pela manhã já passou sobre isso, então eu não vou entrar em muitos detalhes nesse item. E aí sim, eu vou falar sobre o sistema imóveis, o que ele foi alterado. Rapidamente sobre o sistema de notas. Foram poucas alterações, porque o sistema de notas foi menos impactado em cima disso. Depois, provavelmente depois do intervalo, eu vou falar rapidamente sobre os recursos que o sistema já tem hoje prevendo aquilo que vão vir das centrais, que se está falando. Na verdade, a gente não vai ter tudo, mas como a gente já tem ciência de algumas coisas, a gente já adiantou alguns processos, já estão, inclusive, disponíveis nas versões que estão sendo liberadas. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso. E alguns recursos que o sistema imóveis já tem, ou que são novos, ou que talvez o pessoal não esteja usando de todo ainda. Então, a ideia é poder esclarecer um pouquinho sobre isso, se o tempo permitir. Vou rapidamente falando sobre a Sky, não vou entrar em muitos detalhes, acho que a maioria aqui já é nosso cliente. Então, a empresa já tem 23 anos, né, no mercado, vai fazer 24. Esse dado ali de 65 colaboradores está desatualizado. Ontem recebi, pelo menos eu, a informação que já estamos em 90 colaboradores. Então, já aumentou bastante. Atendemos todas as áreas, né, registrais e notariais. Enfim, com mais de 500 clientes, hoje perto de 600 ou mais até. E, enfim, a ideia é poder atendê-los da melhor forma possível. Sem mais delongas, vamos entrar na parte, então, que diz respeito ao sistema e ao provimento. O Júlio já trouxe isso mais cedo, então, o provimento foi publicado no dia 25 de julho. Enfim, estabelece prazo de 15 dias para vigorar e depois fala em 90 dias para cadastramento das pessoas envolvidas, com o prazo, né, encerrando no dia 12 de novembro, passando a vigorar no dia 13, como o Júlio trouxe. Então, até o dia 13, nós devemos começar a usar, né, para atender a CENIB. O endereço da central, acho que todos sabem, mas eu trouxe aqui também, é indisponibilidade.org.br. Depois a gente pode acessar por aqui também para dar uma olhada. A central é mantida pelo IRIB e ARISP, como também já foi discutido hoje pela manhã. Como o Júlio já explanou, é necessário o credenciamento na central para acessar o sistema, e o acesso é só por certificado digital. Então, o oficial ele pode, né, cadastrar os seus prepostos, enfim, mas o acesso é por certificado digital. Então, não tem como acessar por usuário e senha. Isso é um ponto importante, porque na logística do cartório pode causar algum transtorno e tem que tomar algum cuidado com isso, né? Não vai poder acessar por usuário e senha, não cadastra um usuário, né, e senha para a pessoa poder acessar e fazer a consulta CENIB. A pessoa que tiver essa responsabilidade, ou as pessoas que forem acessar a central, terão que ter o certificado digital para poder acessar. Bom, então o artigo 2º, parágrafo 1º, fala
A ordem de disponibilidade que atinge imóvel específico, individualizado, continuará sendo comunicado pela autoridade que expediu. Foi o que o Júlio falou hoje pela manhã, é uma exceção à regra da central, né, que não necessariamente vai vir pela CENIB alguns comunicados. Agora, o que diz mais respeito ao sistema. Os oficiais de registro de imóveis verificarão, pelo menos na abertura, 1 hora antes do encerramento. Isso aqui, então, o sistema vai dar a possibilidade da importação do arquivo XML. Tá? Hoje, essa importação ela é manual, ou seja, tem que ir lá na central, gerar o arquivo, como o Júlio falou hoje mais cedo, salvar o arquivo em disco e fazer a importação manual no sistema. Existe a previsão de uso, como foi falado também mais cedo, do Web Service. O Web Service é uma forma de automatizar o acesso ou a integração do sistema com a central. Só que o Web Service ainda não está disponível para uso. Então, a gente não tem como, a partir de segunda-feira, né, começar a usar dessa forma. Então, inevitavelmente, no início, vai ser um processo de exportação e importação. O usuário vai ter que ir lá exportar e importar. Né? O objetivo é que a central ofereça o Web Service e o sistema possa, então, consultar e importar o arquivo. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso com mais calma, mas, inevitavelmente, vai ser preciso também uma ação manual do usuário, porque a nossa estimativa, pelo que nós já levantamos e fizemos os testes, vem em torno de 300 ordens por dia na central. Para proceder à averbação na matrícula, quando for o caso, é preciso fazer a busca no sistema. O sistema vai fazer uma busca automática para indicar possíveis ocorrências que tenham no próprio sistema, mas vai ser necessário uma ação do usuário para refinar essa busca e realmente atestar ou verificar que existe uma propriedade para aquela pessoa e que ela tem que ser averbada. O objetivo do sistema é facilitar esse processo, é que na hora da importação o sistema identifique os pontos principais e só mostre para o usuário aqueles que já foram detectados como alguma coisa. Então, daqueles 300, a ideia é que tenham 2, 3, enfim, vai depender, mas que seja uma busca mínima. E aí sim, nesses itens já filtrados, o usuário vai fazer a busca final, manual, para ver, né, se precisa proceder ou não com a averbação. Então, o processo de importação, apesar de poder depois ser automatizado, vai ser necessário um controle manual, porque o sistema não vai poder tomar a decisão sozinho de importar, de encontrei alguma coisa, gerar um protocolo, até porque tem que averbar na matrícula, então tem uma ação manual, inevitavelmente, não tem como automatizar todo o processo. Tá? E, repetindo, hoje nós não temos ainda o Web Service disponível. Nós estamos em contato com o suporte técnico da central já há algum tempo, e o último comunicado que a gente teve deles, ou a última informação, foi no início dessa semana, que o Web Service estaria em fase final de implementação e que seria disponibilizado para as empresas de informática um ambiente de testes para a gente poder, então, fazer as validações necessárias, implementar o que precisa. Tá? Dado o prazo, que ocorre daqui a 2 semanas, mais ou menos, um pouco menos do que isso, é difícil dizer que a gente, mesmo tendo as informações na semana que vem da central, que a gente consiga até o dia 13 ter isso automatizado. Né? A gente vai ter que ver qual é a demanda ainda que vai vir para a implementação, né, nesse curto prazo que tem. Tá? Só complementando ali, então, ficam dispensadas dessa verificação no início e no final do dia aquelas serventias que usarem o Web Service, justamente pelo fato de o sistema poder automatizar, né, o processo, dentro dessas condições que eu comentei agora. O artigo 13, então, do provimento 39, coloca que os cadastros na central serão feitos sempre com CPF ou CNPJ, ou seja, não é possível vir uma ordem da CENIB que não tenha essa informação, sempre vai ter. Na verdade, ela vem com o CPF, CNPJ, o nome da pessoa, né, envolvida, e outras informações, como foi dito mais cedo, né, protocolo dessa ordem, quem emitiu, etc. No sistema, a gente optou por deixar disponível a possibilidade de fazer a busca por CPF ou nome independentes. Então, busca pelo nome ou busca pelo CPF. Né, por uma questão de... provável, muito provável que no sistema tenham cadastros já feitos que não tenham o CPF informado. Então, para
tentar ajudar no processo de busca, a gente optou por isso. Claro que tem o risco dos homônimos, né, que tem que ser dirimido na hora de fazer o ato, ou na hora de confirmar que existe uma propriedade que tem que ser indisponibilizada. Mas o sistema pode fazer a busca também pelos nomes para facilitar esse processo. O sistema vai um pouco além nesse item, que pode ser configurado para fazer a busca por o que nós chamamos de nomes similares, e também a busca fonética. Tem que tomar um pouco de cuidado com esses recursos, porque eventualmente você pode encontrar coisas, ou muitas coisas, que não são pertinentes. Então vai depender um pouco de como o oficial vai querer trabalhar com relação às buscas, se ele quer ser, ser um pouco mais pessimista e encontrar mais coisas e validar melhor, ou se vai deixar um pouco mais restrito para que o sistema não traga tantos resultados. Daí isso vai depender da configuração. O artigo 14, então, é o que traz a questão que os registradores tabeliães devem, antes da prática do ato, consultar a CENIB para identificar, então, se naquele momento existe alguma indisponibilidade ativa. Tá? Essa consulta ela poderia ser automatizada via web service também. Ou seja, o sistema poderia ter uma opção para consultar a CENIB e ter o resultado para que não precise fazer a busca manual. Hoje essa opção não existe na central, então não há automatização no momento, mas pelas informações que nós temos, junto com o web service, além da importação do XML, deve ser disponibilizada também a busca de pessoas individualmente, pelo CPF ou CNPJ. Então o sistema poderá depois ter o recurso de poder clicar num botão, por exemplo, e fazer a busca automática e preencher os campos do sistema com relação a isso. Nesse item especificamente, houveram alterações no sistema de imóveis, para poder, no momento da prática do ato, informar o hash da consulta que foi feita, se for isso decidido, né? A alteração já foi feita, na verdade. E também no sistema de notas. E no sistema de notas tem ainda a geração do texto da escritura com essa informação, né, que tem que ser colocado na escritura também. No caso do registro de imóveis, não há necessidade de gerar o texto do ato com essa informação, mas fica o registro no sistema do hash, da hora da consulta e do resultado, se foi uma negativa ou uma positiva. No parágrafo 2º do artigo 14 ainda, fala que os oficiais de imóveis deverão manter, em relação a todas as indisponibilidades, registros no indicador pessoal, fichas, base de dados offline ou via web service. Esse arquivo XML que a gente está falando vai ser importado para o sistema e vai ser salvo na base de dados do sistema. Então vai atender a questão de manter uma base offline. Tá? Então o sistema vai ter isso. Na verdade, vai fazer o cadastro automático das partes, vai incluir as pessoas no sistema, vai cadastrar as pessoas no sistema e já vai lançar a indisponibilidade quando for confirmada a inclusão. Não só daquelas que foram pesquisadas, de todas que vieram no arquivo. Então, num futuro ato, o sistema vai poder fazer as notificações necessárias. A partir desse cadastro, o sistema vai poder, então, em alguns momentos, mediante configuração, dar avisos para o usuário. Então, é possível, por exemplo, quando eu encaminhar um processo para registro ou receber uma nota de entrega para registro, nesse momento o sistema já fazer uma busca e avisar o usuário de que existe uma indisponibilidade cadastrada no sistema para essa pessoa, para já tomar as providências ali. Na busca dos indicadores, o sistema também traz essa informação dizendo que existe uma indisponibilidade ativa. Na hora de praticar o ato também, quando eu vou incluir o CPF da pessoa lá no ato praticado, na lista de partes, também vai fazer a busca, com base nessa base offline. Tá? Como eu disse antes, na inclusão do ato especificamente, vai estar disponível a opção de lançar o hash da consulta manual e depois, com o web service, vai ser possível por ele mesmo clicar no botão e fazer a consulta no web service da CENIB. Tá? No parágrafo 3º, então, verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel.
Aqui, a gente cai naquilo que eu falei antes, que é a possibilidade de fazer a busca no sistema. Então, quando fizer a importação do arquivo, o sistema vai fazer a pré-busca, vai poder filtrar por aquilo que o sistema encontrou já, né, de possibilidades de indisponibilidade. O usuário vai poder fazer a pesquisa final e, na própria importação, apontar, olha, isso aqui eu tenho que averbar. E aí marca para depois emitir um relatório do sistema indicando, olha, esses nomes aqui eu tenho que averbar em tais matrículas, para poder facilitar o processo, né, de averbação. Claro, tem que fazer o protocolo antes, para depois averbar. O próprio sistema pode imprimir, nós fizemos um modelo de relatório ou bem igual àquela certidão que a CENIB emite, que o Júlio mostrou hoje pela manhã, pode ser impressa também pelo sistema, com os mesmos dados, para poder, então, fazer o protocolo e arquivar esse documento, para proceder, então, com a averbação de indisponibilidade. Parágrafo 4º, em caso de aquisição de imóvel por pessoas cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial de registro, imediatamente após o lançamento do registro do título, na matrícula do imóvel, promover a averbação. Então, foi a discussão de hoje pela manhã, né? O sistema ele vai ajudar nesse sentido, dando um aviso na hora de praticar o ato. Então, quando eu praticar o ato, o sistema vai fazer o aviso dizendo que essa pessoa que está adquirindo está com os bens indisponíveis. O sistema nunca vai bloquear a prática do ato, ele só vai emitir avisos. Aí é possível tirar relatórios também, mas ele não vai bloquear a prática do ato. Tá? Como eu disse antes, esses avisos podem ser dados antes até, né, da prática do ato, para evitar de chegar lá no ato e ter que impugnar o processo. Depois de identificado, então, o parágrafo 5º coloca o retorno à central. Depois de identificado, então, que se tem alguma propriedade no cartório, o oficial, enfim, tem que acessar a central de novo e fazer o cadastro lá na CENIB. Eu coloquei aqui como uma opção da CENIB e o cadastro tem que ser feito manualmente. Inclusive, no manual da central, é isso que tem hoje. Então, quando eu tenho que dar um retorno para a central, eu tenho que fazer o retorno manual. Na quinta-feira, se não me engano, na quarta-feira, houve uma atualização na central e já foi disponibilizada, como o Júlio comentou hoje, a possibilidade de fazer o upload de um arquivo XML, mas isso foi liberado há pouco tempo, foi liberado na quarta ou na quinta-feira dessa semana. Até então, a única possibilidade que se tinha é de fazer o cadastro manual. Então, indo para a central, o usuário vai lá, acessa e informa o CPF que ele encontrou, qual foi o protocolo da ordem de indisponibilidade, a pessoa que foi encontrada e a matrícula. E isso vai ser possível agora fazer pelo sistema. Então, a gente vai ter que agora verificar na próxima semana quais são as alterações necessárias para que a gente possa automatizar isso no sistema e facilitar o processo de upload desses arquivos. Eu vejo como principal vantagem nesse ponto se eu tiver que comunicar para a central várias ordens. Porque se for uma ou duas, o processo de exportar um arquivo e importar talvez demande mais tempo do que lá e cadastrar diretamente. Tá? A não ser que a gente tenha a possibilidade também pelo WebService de tentar fazer o retorno automaticamente, que é uma dúvida que nós temos, a gente não tem essa informação da central. Então, isso provavelmente vai acontecer nos próximos dias, quando eles liberarem o WebService, para que a gente possa avaliar melhor essa questão. Bom, sobre os manuais da CENIB. Todos eles estão disponíveis no mesmo endereço, indisponibilidade.org.br/manual. Lá tem 2 manuais separados para os registradores de imóveis e para os tabeliães. Tem pequenas diferenças. O registrador de imóveis, ele tem, como eu falei antes, tem impacto maior no registro de imóveis do que no cartório de notas, então tem alguns itens ali mais, enfim, que demandam um pouco mais de atenção para o cartório de registro de imóveis. O Júlio já falou sobre isso de manhã longamente, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar agora direto do sistema, para mostrar algumas coisas para vocês. E, eventualmente, a gente pode voltar e rever algumas coisas do manual da central. Bom, então, nós oficializamos um módulo chamado módulo de indisponibilidade de bens. Quem já tem um sistema, nós já temos o cadastro de indisponibilidades há bastante tempo, então antes o usuário pode ir lá no cadastro da pessoa, incluir uma pessoa nova e incluir uma indisponibilidade para ela, ou localiza uma pessoa já cadastrada e inclui a indisponibilidade. Esses cadastros todos continuam valendo, o processo de inclusão continua sendo o mesmo, ficam todos na mesma base, as inclusões manuais e as inclusões feitas pela CENIB.
Tá? Só que nós oficializamos agora um modo de indisponibilidade de bens que pode ser acessado diretamente para isso. Eu vou mostrar em seguida as telas, e aí vocês vão poder, então, listar, pesquisar, filtrar alguns dados de indisponibilidades, emitir alguns relatórios, imprimir as ordens, né, tanto a entrada quanto o cancelamento de uma indisponibilidade. Esse módulo permite o cadastro manual, a importação dos dados da CENIP, que é hoje via XML, emissão de relatórios, os filtros. Tem algumas opções ali que eu vou mostrar depois de configuração, e impressão da ordem e o registro da busca no ato. E no sistema de notas foi alterado apenas a opção de registrar no ato, ou nas partes do ato, a busca que foi feita na central. É o resto da consulta, data e hora, etc. Está meio ruim? Achava que estaria melhor. Mas essa aqui, então, é a tela de disponibilidades, ou o modo de disponibilidades. Ele é acessado pelo menu manutenções e disponibilidade de bens. Está bem ruim, na verdade. Só um pouquinho. Não melhorou, né? Não melhorou, né? Achei que ia melhorar um pouquinho, mas enfim. Ele é acessado pelo menu manutenções e disponibilidade de bens. Aqui tem uma lista de todas as indisponibilidades cadastradas. Tem aqui uma opção que informa a origem, se é a origem manual ou da CENIB. Mostra os dados das pessoas envolvidas, os dados em si da ordem de indisponibilidade. As que estão em cinza são ordens que já foram canceladas, então tem data de cancelamento. E aqui no menu lateral a gente pode fazer a inclusão manual de uma indisponibilidade ou ainda a importação do arquivo XML vindo da central. E depois alguns relatórios. Melhorou um pouquinho. É a mesma tela, na verdade, agora, só que agora por dentro do sistema. Tá? Então, incluir uma indisponibilidade, alterar ela, importar da CENIB e gerar relatórios. Essa aqui é a janela de inclusão manual. Ela mudou um pouquinho do que era antes para ficar um pouquinho mais prática. A inclusão manual pode ser feita ainda pelo cadastro da pessoa. Se eu for lá em manutenção, cadastros, localizar uma pessoa e incluir, eu vou ter essa opção aqui igual, né? Mas ela também pode ser disparada pela tela do módulo da CENIB. Aqui, uma pessoa qualquer, eu vou incluir uma disponibilidade que pode ser de todos os bens ou de um imóvel específico. Quando for de um imóvel específico, o usuário pode informar qual é a matrícula que foi indisponibilizada. E isso entra no mesmo cadastro e passa pelos mesmos critérios de busca e de validação que os arquivos importados pela CENIB. Aqui já é a tela de inclusão ou de importação de um arquivo da CENIB. Só para exemplificar melhor, então, nova disponibilidade vai abrir aquela tela anterior que eu estava mostrando. Aqui eu vou localizar a pessoa, digitar o CPF, fazer uma busca. Feita essa busca, eu vou poder incluir uma nova indisponibilidade aqui embaixo. Ou alterar para poder colocar a saída, enfim. Tá? Além da inclusão, então, da indisponibilidade manual, é possível importar da CENIB, que é importar o arquivo XML diretamente, que é essa tela aqui que já está preenchida. Então, aqui no link, a gente vai localizar o arquivo XML.
E aí o sistema vai listar ali o que ele encontrou nesse arquivo. Eu peguei um arquivo pequeno para testes, e aqui então o sistema vai mostrar aqui se já está cadastrado, se tem fichário digitalizado, se tem algum ato praticado. O sistema vai marcar um Vzinho aqui quando ele encontrar alguma coisa, indicando, então, nesse momento da importação, então o sistema não está só importando o arquivo ou lendo o XML, ele está importando e fazendo as buscas nos cadastros, para já indicar para o usuário que o sistema encontrou alguma coisa. Então, o processo ele tende a ser, ou demora um pouco de tempo, especialmente em arquivos maiores, porque o sistema vai ter que fazer essa busca. E aí vai depender, obviamente, de como está configurado e quais buscas que se quer executar. A vantagem disso é que depois a gente pode marcar ali em cima aquelas opções e ver somente aquilo que o sistema encontrou alguma coisa. E a partir disso fazer a busca manual. Então, essa lupinha aqui, ela serve para o usuário ir ali e refinar a busca. Só que vai ficar inviável fazer a busca de todo o arquivo XML que está vindo, porque, como eu disse antes, deve vir em torno de 300 nomes por dia. Então, fazer a busca de todos para confirmar se tem alguma coisa é muito trabalhoso. Então, a ideia é que o sistema possa filtrar para vocês e já dar um indicativo de que pode ter alguma propriedade. E aí o usuário refina a busca. Refinando a busca e encontrando alguma coisa, nessa opção aqui o usuário vai marcar que para essa pessoa eu preciso averbar a disponibilidade. Quando fizer isso, o sistema vai perguntar quais são as matrículas. O usuário informa, depois eu posso imprimir um relatório somente com esses nomes e as matrículas correspondentes. Daí, procede-se o protocolo no sistema e depois a averbação da indisponibilidade. Como? Ele retorna, só que o que pode acontecer? Vamos supor que no cartório em questão eu tenho o fichário digitalizado e o sistema encontre ali e não está lançado no sistema ainda quais são lançado em termos de cadastro, né? Quais são os atos que ele participou, que a pessoa participou e quais são as matrículas que ele tem. Só tem a imagem. Né? Daí, nesse caso, ele vai ter que lançar manualmente para indicar que encontrou alguma coisa, porque nem todos vão ter tudo no sistema hoje. Aqui é apenas um exemplo da tela que já existe hoje no sistema, que é a tela de cadastro das pessoas. Então, aqui o sistema lista, vocês podem pesquisar, né, pelas pessoas, e o sistema já faz isso hoje, mas só para relembrar, ele destaca com a cor vermelha as pessoas que ele encontra que estão com os bens indisponíveis, ou que tem um cadastro de indisponibilidade no sistema. E por aqui mesmo, como eu disse antes, é possível fazer o cadastro da indisponibilidade. Então, eu posso fazer lá pelo módulo de indisponibilidades, ou fazer por aqui. O cadastro vai ficar no mesmo local, é a mesma coisa, tá? Só que aqui é um cadastro manual, né? Não é a importação do XML da central. Aqui eu fiz um exemplo de busca. Então, clicando na lupinha que tem ali atrás, o sistema vai pegar o nome e o CPF que estão ali indicados e vai fazer uma busca nos dados. Aqui, o sistema está configurado para fazer a busca, que nós chamamos, como disse antes, por similares. Então, o nome que foi informado não é exatamente igual aos que ele encontrou, porque o sistema foi configurado para que trabalhe assim. Então, ele trouxe outros nomes ali listados que poderiam, né, ser um nome parecido. Então, é nesse ponto aqui que a gente sempre destaca que é importante ter uma certa medida entre localizar mais coisas por segurança, mas ter tanta coisa que inviabiliza o processo, porque vai ter muita coisa para ficar pesquisando. Então, tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. E aqui o sistema para demonstração está configurado para ser o mais amplo possível. Então, ele encontra muita coisa. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado e a recomendação é que seja um pouco mais restritivo nessa pesquisa para evitar buscas desnecessárias. Continuando na questão da busca, ainda aqui na apresentação, é a mesma tela anterior que eu fiz a pesquisa, aqui com outro nome, só para exemplificar que quando o sistema encontra um nome ou uma pessoa cadastrada que tem uma disponibilidade ativa, o sistema vai destacar em vermelho como ele fez lá.
Então aqui o sistema traz várias abas de resultados na pesquisa, entre elas a aba pessoas, que são os cadastros que o sistema encontrou para aquele nome ou CPF pesquisado. E ali ele também destaca em vermelho quando ele encontra uma pessoa com os bens indisponíveis. Em geral, quando um processo entra no cartório, um dos processos pelos quais ele passa é a busca para, enfim, qualificar as pessoas, né, e verificar se o título pode ser registrado ou não. Nesse momento, o sistema poderia ajudar a fazer essa indicação para, se for o caso, impugnar o processo, enfim, tomar as ações que são necessárias. Com a implementação do Web Service, uma possibilidade que a gente tem também é de consultar o Web Service nesse momento. Pode ser configurado para isso também. Mas isso são todas suposições, porque a gente não tem ainda, né, a confirmação de que o Web Service vai estar disponível ou quais são as opções que o Web Service vai nos disponibilizar. Bom, a Geniane perguntou se tem algum relatório que a gente possa emitir. Sim, a gente pode tirar um relatório dessas ordens que foram importadas ou que serão importadas no sistema. Então, o acesso para isso, ele é feito pela própria janela de módulo de disponibilidade de bens, de novo, né, acessado por aqui, manutenções, módulo disponibilidade de bens, e aqui então tem a opção de relatório. Então é por aqui que eu vou tirar esses relatórios. Tá? O relatório, enfim, ele é uma lista, por enquanto, né, daquilo que entrou, só que o usuário pode filtrar aquilo que ele quer ver. Então, eu posso tirar uma lista do período que eu importei, do período de comunicação da ordem. Eu posso ver somente aquilo que eu marquei para averbar, por exemplo. Então, eu tenho lá uma lista de importação com 300 nomes, mas essa lista aqui me interessa só saber aquilo que eu marquei que eu tenho que averbar. Então, eu posso vir aqui e marcar a opção para somente esses dados. Então, a lista vem menor para eu fazer a busca manual, enfim, aí tem que verificar. Eventualmente, para que isso tudo funcione, na verdade, o cartório tem que estar com boa parte dos seus dados, ou todos eles, no sistema, para que o sistema possa ajudar o máximo possível. Vai ser difícil que a gente tenha um cartório que tenha todos os atos lançados no sistema, mas já ter, por exemplo, um indicador digitalizado ajuda, porque o sistema vai fazer a busca no indicador digitalizado do cartório, pelo nome e pelo CPF, se for indexado por nome e CPF. Então, ele vai indicar na tela anterior que ele encontrou um fichário digitalizado. O sistema não vai poder dizer se tem uma matrícula ou não, ou quais são as matrículas, porque é uma imagem, mas ele vai poder dizer que encontrou uma ficha para essa pessoa, pelo menos. E aí o cartório pode proceder à busca manual. Né? Não tendo isso, se for atender, né, e for fazer a pesquisa de tudo, teria que fazer a busca manual no fichário, o que provavelmente vai ser inviável, né, pelo volume que vai ter diário. Tá? O relatório ele pode ser, como disse antes, então, emitido somente com aquilo que foi marcado para averbar, pode ser tirado só com as ordens de cancelamento, porque se eu tiver uma averbação ativa, né, uma indisponibilidade ativa, averbada no cartório e veio um cancelamento, eu tenho que localizar essa pessoa, né, o ato que ela participou, e ir lá e averbar o cancelamento da indisponibilidade também, além de protocolar o título, a ordem. Tá? Uma coisa que eu não comentei antes, na importação do XML, o sistema já faz essa busca também. Então, quando eu importo e é uma ordem de cancelamento, o sistema faz uma busca para ver se encontra uma averbação de indisponibilidade para aquele nome que veio, para aquele CPF que veio, para já indicar no relatório que tem uma pessoa localizada no sistema para proceder, então, um cancelamento. Isso também vem junto com a importação do arquivo. Tá? Bom, sobre o arquivo XML, antes de eu continuar, esse aqui é o relatório. Não sei se está para ver um pouquinho melhor ali. Então, essa coluna aqui, que é o averbado, ele vai servir para isso. Tá? Além disso, para essa questão de quando vem uma ordem de cancelamento, o sistema fazer a busca dessa pessoa em averbações de indisponibilidade de bens, para indicar que tem alguma coisa no cartório averbada para essa pessoa que tem que ser cancelada. O sistema precisou ser alterado em outros itens para poder comportar essas necessidades. E uma das coisas que foi alterado é o controle
ato no sistema. Eu não sei se todos estão familiarizados com isso, acho que a maioria sim. O sistema ele faz um controle da matrícula, ou seja, quando eu incluo um ato, um registro, ou um de compra e venda, o sistema pode controlar a transmissão do imóvel, se for um registro que gera ônus, esse ônus, quais são os direitos, tudo isso o sistema faz, baseado no tipo do ato. Então, o tipo do ato é que vai dizer o que vai acontecer. E essa janela aqui é a janela de configuração do tipo do ato. E aquela parte de baixo ali, que a gente chamou de ações, são os itens que o ato pode alterar na matrícula. Tá? Por necessidade da CENIB, nós criamos 2 itens novos ali, que é indicar que o ato é uma averbação de indisponibilidade de bens e indicar que o ato é uma averbação que cancela a ordem de indisponibilidade, para facilitar essas pesquisas. Então, para que o controle seja efetivo, vai ser necessário configurar esses itens no sistema. Todos já devem ter cadastrado no sistema a averbação de indisponibilidade, mas vai ser preciso ir lá e configurar ela como tal, para que o sistema possa depois fazer as buscas de forma correta. Tá? Então, isso foi uma alteração necessária. Indo adiante, então, além de todo esse processo de importação do arquivo XML, de gerência das buscas, geração de relatórios, etc., depois eu vou voltar um pouco mais nisso, para atender um dos itens do provimento, fazendo a busca na central antes de praticar o ato, o sistema disponibilizou uma opção para que o usuário possa registrar no ato a pesquisa que foi feita. Então, essa janela aqui, que é a janela do ato praticado, essa parte aqui é uma parte nova, que é a consulta na CENIB. Ali o usuário pode informar qual é o código hash da consulta, qual é a data que o sistema pode obter automaticamente, a data e hora, e as ocorrências, se houve ocorrências ou não. Isso por parte do ato, para cada parte que for incluída no ato. Então, cada parte vai ter isso por ato. Então, um ato eu posso ter nessa indicação e o outro não, para a mesma pessoa. Tá? Aqui, já tem um link ali para poder acessar, esse link aqui, para poder acessar a central diretamente. Hoje, como comentei antes, não tem o web service. A ideia é que esse link se transforme em um link para consultar o nome especificamente e já preencher aqueles dados ali de forma automática. Tá? Hoje isso não está ainda disponível. Aqui é a janela de manutenção de uma ordem de indisponibilidade. Aqui eu mandei filtrar somente as ordens que foram incluídas no sistema vindas da CENIB, não as ordens manuais. Quando for uma ordem vinda da CENIB, se eu clicar 2 vezes em cima dela, vai abrir a manutenção dessa ordem, que são os dados que vieram da central. Eu posso ver tudo por ali. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Então, nessa tela aqui, eu posso fazer a impressão da ordem, especificamente, que é a impressão que a CENIB já faz também, né? Mas se eu importar o arquivo XML e fazer as consultas no sistema, a gente pode fazer a importação por aqui mesmo. Ou melhor, a impressão por aqui mesmo. Então, a gente vai ter os 2 modelos, o modelo da ordem de indisponibilidade e o modelo de cancelamento, que é, como eu disse antes, praticamente igual àquilo que a CENIB oferece, mas o sistema pode fazer, no momento das buscas, se eu localizei alguma positiva, eu posso fazer a impressão por aqui, para ter o documento para protocolar e fazer a averbação depois. A mesma coisa acontece com o cancelamento, é praticamente igual. Vou pegar uma ordem que foi cancelada aqui. Só que com as informações, então, do cancelamento da indisponibilidade. Basicamente a mesma coisa, para poder arquivar no cartório e proceder com o protocolo. Bom,
Como eu disse antes, o sistema ele foi alterado para que possam ter algumas opções, que o oficial, né, enfim, que o cartório possa optar por algumas coisas. Então, eu só quero ressaltar, a ideia não é ensinar vocês a fazer isso, mas é que vocês saibam que isso pode ser feito. Essas aqui são duas janelas principais de configuração do sistema que vão determinar o comportamento de como o sistema vai fazer as buscas na hora de fazer a importação dos dados da CENIB e de como vai fazer as buscas nos indicadores. Aqui, então, tem todas as opções. Quando eu receber uma ordem, eu devo buscar a pessoa e o seu cônjuge ou só a pessoa? Eu devo buscar o nome exatamente igual ou com variações, né, com nomes similares? Eu devo buscar o nome com a busca fonética ou sem busca fonética? A busca fonética é Luiz com Z e com S. Né? Veio Luiz com Z, ele vai encontrar o Luiz com S, por exemplo. Veio Alessandro com 2 S e está cadastrado Alessandro com... exagerando com cedilha, né? Para que o sistema possa fazer essas buscas de formas variadas, mas abre mais, né, a possibilidade de encontrar coisas que não são efetivamente reais ou que tenham que ser averbadas. Então tem uma série de configurações para isso e aonde o sistema deve fazer as buscas, porque nós temos no sistema o cadastro dos indicadores, o cadastro da pessoa propriamente dito, o fichário digitalizado, o controle da propriedade, se a pessoa tem ou não um bem, né? O sistema pode ser configurado para buscar em tudo isso. Não, mas eu quero que na hora de importar o XML, o sistema faça a busca no meu indicador lançado no sistema, que ele me indique se ele encontrou alguma propriedade, que ele me indique se encontrou algum fichário digitalizado no sistema, que é a captura por scanner, né, da ficha, que ele encontrou algum cadastro feito no sistema. Isso ajuda na hora de fazer as buscas a limitar os resultados, mas impacta no tempo de importação de um arquivo. Tá? Então, isso é importante também tomar cuidado. Tá? E aqui eu sempre repito que, apesar do sistema poder automatizar algumas coisas, vai ser necessário uma ação manual para fazer a busca final e marcar o que tem que ser averbado, etc. Saindo um pouquinho do sistema de registro de imóveis, o sistema de notas, como eu disse antes, também foi alterado para poder contemplar as alterações da central, né, da CENIB. A principal alteração no cartório no sistema de notas foi a possibilidade de, então, incluir aqui a janela das partes de uma escritura, por exemplo. Então, aqui na parte de baixo é possível lançar os dados da consulta na central, que é o hash da consulta, data e hora da consulta e se houve alguma ocorrência ou não. Por aqui também dá para acessar o site da central e depois, com o Web Service, a possibilidade de consultar diretamente a pessoa informada na central e auto-preencher os dados. Tá? Além, depois de preencher os dados, os dados da parte na escritura, o sistema pode gerar o texto, então, que vai ser colocado na escritura, indicando que foi feita a pesquisa, qual foi o hash que foi retornado pela CENIB, e se essa consulta foi uma positiva ou uma negativa, e se foi uma positiva, quantas ocorrências tiveram. Tá? Então, gera-se o texto dessa forma. Na verdade, o sistema foi concebido para colocar o texto somente no momento da impressão, e não no momento da geração, porque, em princípio, teria que ser no momento da lavratura do ato, que vai se consolidar com a impressão da escritura. Então, naquele momento que vai ser incluído o texto. É uma variável que pode ser configurada com algumas alternativas para poder mudar o texto. Ou seja, é uma variável, mas tu pode personalizar o conteúdo. Pode. Bom, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida que tenha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Microfone. Tá. Ali.
No site da indisponibilidade, na consulta, quando você faz pelo CPF lá, eu não cheguei a visualizar, porque não dava para ver primeiro na tela, na parte da manhã, mas ele permite você fazer alguma impressão ou ao menos salvar aquele XML, caso eu quisesse armazenar isso, ou nenhuma das duas? A consulta individual por CPF permite apenas a impressão. Tá? Não permite a importação de XML. Não. Mesmo numa positiva. Aham. O XML é por um relatório à parte, que tu gera de um período, né, de tempo, e aí sim tu pode gerar o arquivo. É que eu preferia aquele XML ao invés de ter que ficar digitando ali no Notar, até que não se tenha esse web service, considerando que ele vá funcionar. Sim, entendi. Por isso. Eu não sei, como eu disse antes, na prática eu não sei se vale mais a pena, porque tem que exportar um arquivo e importar no sistema. Às vezes é mais rápido lá digitar 4 campos. Claro, tem possibilidade de erro e tudo mais, né? Sim. Mas o web service eu acho que é a melhor forma de integrar. Eu prefiro copiar direto na página e colar do que ficar digitando. Com certeza. Fabrício, Oi. uma coisa que eu não entendi ali na parte de registro, se o hash, quando tu preenche ali o indicador, se ele traz o hash, ou eles vão ter que preencher, de onde tem que pegar de algum lugar? Ou... Sim, não, isso tem que pegar de algum lugar. Na verdade, tu vai acessar a central, vai logar lá com o teu usuário, vai ter uma seção onde tu vai fazer a busca por nome CPF, ou por CPF no caso, vai digitar o CPF e a central vai te retornar essa informação. Então, no registro eu vou ter que acessar a central. Não basta eu estar logado só no teu sistema. Eu vou ter que estar na central. Se nós formos seguir o que está no texto do provimento, e foi a discussão de hoje pela manhã, uma das discussões, sim, teria que acessar o site da central a cada ato, ou na qualificação do título para registro. Essa é uma discussão que ficou em aberto hoje pela manhã e que deve ter alguma notícia ao longo da semana que vem. Mas se a gente seguir o que está na central, sim, teríamos que importar o XML e, além de importar o XML, antes de fazer o ato, consultar de novo. Pela leitura que eu fiz, no 39, o hash era só para o tabelionato. E no registro de imóveis, será que é tão necessário? A discussão de hoje de manhã ficou em torno disso, mas acho que o artigo 14, que fala sobre isso, fala que o registrador também tem que fazer a busca antes de praticar o ato. Só deixa claro que o tabelião tem que colocar no texto da escritura o hash. O oficial não precisaria colocar no texto, não coloca. Mas nós temos a opção de, ao menos, registrar que a busca foi feita. Hoje nós temos os nossos indicadores e cada indisponibilidade vai gerar um indicador novo para nós? Não. Na hora de fazer a importação, o sistema vai fazer uma comparação com o CPF e o nome informados para ver se já existem exatamente assim no sistema. Se já existirem assim, vai ser mantido o mesmo cadastro e o sistema só vai fazer o lançamento da indisponibilidade. Eu digo referente aos que não tem, a gente vai fazendo aquela banco novo. Sim, ao que não tem, o sistema vai incluir um novo cadastro e vai registrar a indisponibilidade. Sobre essa questão do cadastro, na importação do sistema, quando o sistema encontrar cadastros iguais, né, com o mesmo nome CPF, vai ficar uma opção para o usuário escolher se ele quer importar como um novo ou importar acima do mesmo que já existe, para não duplicar o cadastro ou para não criar cadastros novos. O indicador digitalizado, o sistema ele vai detectar o CPF mesmo escrito por manuscrito? Não. O que acontece? Quando se digitaliza o indicador, é possível ter junto a indexação dessas imagens. O que é indexação? É associar um nome e um CPF com a imagem, digitado por alguém, lançado por alguém. Então, sendo assim, o sistema pode fazer a busca. No conteúdo da ficha digitalizada, não é possível. Ou seja, se for o caso, não basta apenas digitalizar o indicador. Tem que digitalizar e executar a indexação.
O protocolo das averbações, Fabrício, como é que vai ficar? É automático? A gente vai lançar manual? Não, hoje não é automático, tá? É manual. O usuário teria que identificar os nomes e fazer a impressão das ordens, quando for o caso, e ir lá e protocolar automaticamente. Já veio uma sugestão, ou algumas sugestões, de que o sistema pudesse fazer isso de forma automática. Tá? A gente está avaliando a possibilidade de fazer isso, mas certamente vai depender de uma ação do usuário confirmar esses protocolos. O sistema não vai poder fazer o protocolo sozinho, mas é possível automatizar um pouco mais. Tá? Fabrício. Oi. No nosso banco de dados da primeira zona, temos mais de 1 milhão de fichas digitalizadas. No momento que eu baixo o arquivo de manhã, eu acho que para baixar o arquivo é rápido, mas depois para fazer todas essas buscas com todos aqueles cheques marcados ali, quanto tempo vai demorar para a gente fazer vai demorar a pesquisa? Nos testes que nós fizemos, obviamente vai depender da quantidade de ordens que contém o arquivo, né? Mas um arquivo diário com 300 nomes vai levar de 10 a 15 minutos. Ou só baixando? Já fazendo a consulta. Sim. Completa. Sim, os 35 mil nomes que nós importamos levaram em torno de 6 horas para fazer. Os 35 mil nomes. Não entendi. Os 35 mil nomes só o que veio da Arisp, São Paulo, né? Isso. E depois com as adesões de todo o país... Qual é o cálculo que a gente pode... Não, eu acho que esse arquivo já é de tudo que tem lá, né? Acho que diariamente talvez aumente, não sei. Com as adesões das corregedorias, acho que esse número vai crescer bastante. Pode ser que sim. Lembrando que esses 35 mil nomes são de 2012 até agora, né? Sim, mas só São Paulo, né? Só São Paulo usando, sim. É provável que o volume diário aumente, sim. Vou hackear aqui agora. O próprio site da Receita Federal, o site de controle e certificação, sempre quando a gente vai preencher ou confirmar um CPF, ele te pede uma imagem, certo? No caso da Central de Disponibilidade, nós já fizemos essa busca. Ele não pede imagem nenhuma porque tu está logado nele. Uhum. Não tem como nós fazer um sistema para ele retornar os hashes para nós, depositando automaticamente essas buscas? Não sei se eu fiz me entender. Acho que sim. Na verdade, essa opção, primeiro quem vai ter que disponibilizar vai ser a central. No momento que ela fizer isso, que é o que se espera que se faça, o sistema pode fazer essas buscas de forma automática. Pelo que eu entendi, de repente, a tua ideia seria o sistema fazer uma consulta como se o usuário estivesse preenchendo os dados diretamente e ter o retorno. Isso é mais difícil de fazer nesse processo, porque começando que a gente tem que ter o login, né, como certificado. E depois nós teríamos que tentar identificar no retorno do HTML, tecnicamente falando, onde é que estão essas informações para poder colocar dentro do sistema. E a primeira coisa que me ocorre é que o hash retornado é uma imagem e não um conteúdo de texto. Ou seja, é uma forma não estruturada de fazer isso. O ideal é que a central disponibilize o método formal de fazer essa importação. A questão dos CPF inválidos e os DEP, que os dependentes que não têm... sim, entendi. Tem muitos cadastros que não estão totalmente corretos, porque são mais antigos, não tem o dígito verificador, ou não tem, enfim, está errado o dígito e não está completo. Na central vai ter que ser com a indicação correta. Por isso que o sistema vai fazer a busca também pelo nome. E aí, então, se vier um CPF que talvez fosse uma correspondência, mas não esteja correto no sistema, tem a busca por nome. Além disso, tem a configuração aqui de fazer a busca sem o dígito verificador, para também tentar encontrar esses casos. Então, é possível configurar o sistema para isso. Ou seja, veio lá o CPF com os outros dígitos normais, mas busca só pelos 9 primeiros, para ver se encontra alguma coisa. Também é possível configurar o sistema para isso. Na verdade, o padrão já é esse.
Então, é possível fazer a busca pelo sistema, pelo CPF, pelo nome concomitantemente? Sim, o sistema faz a busca. Tu pode preencher os dois, né, o nome e o CPF, e o sistema faz a busca com eles de forma independente. Ou nome ou CPF, e te traz todos os resultados. Antes de ir adiante, a gente também preparou alguma coisa sobre o que o sistema tem, né, para a central de registros eletrônicos. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre o Web Service e a logística no cartório, né? A gente imagina que, inicialmente, esse processo no cartório vai causar algum transtorno. Mesmo que tenha o Web Service disponível, a máquina que for fazer a consulta tem que ter acesso à internet. Então, muitos cartórios têm uma restrição de acesso, algum controle, enfim, que vai causar pelo menos uma configuração ali do ambiente de rede para permitir isso quando for o caso. O acesso vai ter que ser feito via certificado digital. Então, se eu quiser que qualquer um dos meus usuários faça acesso, eu teria que ter o certificado disponível para todos eles, o que também dificulta o processo, né? Tem o tempo de acesso à internet, tem uma latência maior, então eu tenho que consultar a central e esperar ela retornar. Em geral, o volume de dados é pequeno que vai ser trafegado nesse momento, mas em geral é mais lento, então eu vou ter que dar um ok numa janela e esperar a consulta acontecer. Então toda essa logística deve, pelo menos de início, até que seja adaptada, atrapalhar um pouco o processo no cartório. Sem o Web Service, viabilizar a consulta também vai ser ruim, porque eu vou ter que ir lá fazer manualmente. Além de tudo isso que vai acontecer igual, tem que fazer a consulta manual. Então, é interessante pensar em formas de operacionalizar isso dentro do cartório. Vai causar algum transtorno no início para conseguir deixar isso funcionando de maneira efetiva. Tá? Então, é uma coisa importante de se pensar antes, né? Enfim, antes de começar o processo todo. Falta pouco tempo e talvez tenham alterações, né, em cima disso. A gente ficou com uma dúvida, se um cartório dá um problema, fica o dia inteiro sem internet, não libera nenhum ato, e os prazos... Informalmente, nós falamos que não seria possível praticar o ato sem fazer essa consulta, ou seja, não poderia liberar o ato, mas na prática é difícil, então na verdade a gente não tem essa resposta. Né? Se nos atermos diretamente ao provimento, a conclusão seria que não poderíamos praticar. Mas a gente sabe que, na prática, não é assim que deve acontecer. Então, isso deve evoluir de alguma forma, talvez nessa discussão que houve hoje pela manhã, colocar isso junto. Eu conversei bastante ontem com o Júlio sobre isso, e certamente isso deve ser questionado também. Do acesso pela manhã e no final do expediente, se tu está sem acesso à internet, como é que fica comprovado? Exato. É uma falta. É uma falta. Só que o provimento não dá essas exceções, né? E o que acontece, infelizmente. Mas eu acho que isso o colégio vai questionar na semana que vem, justamente com todas as outras questões que foram levantadas hoje. Né? Essa questão da indisponibilidade do serviço, que é uma coisa que depende do cartório. Né? E pensando no interior, principalmente, né? De repente, Porto Alegre, região metropolitana, acontece também, mas no interior o problema é muito maior. Né? Então, como é que o provimento, enfim, como é que isso vai ser previsto? Essas dúvidas realmente existem. Nós não precisamos mais cadastrar em disponibilidade, então, só para deixar bem claro. Essa consulta, só quando for positivo. E vão precisar cadastrar manualmente aquelas que vierem diretamente para o cartório que indisponibilizam um bem específico, que vão continuar vindo manualmente ainda, via ofício ou via, né, os meios que já existem hoje. Tá. Essas tem que incluir manualmente. Mas a partir do CENIB não precisa, então? Mesmo com o CENIB, esses casos de indisponibilidades que atinjam um bem específico, de um cartório específico, vão continuar vindo fora da central, ou podem vir fora da central. Então vai ter que ainda receber o ofício e lançar manualmente. A incidência deve ser menor, né, mas ainda vai acontecer. Então, é só quando vem da CENIB, a gente vai fazer a consulta, depois de importar ali. E, se for positivo, nós vamos fazer a inclusão do cadastro. Exato. Isso? Exatamente. Tá, obrigada. O titular ele vai fazer o cadastro dos funcionários, né, como usuários. E aí os funcionários vão ter que entrar com o mesmo certificado digital do titular? Não, cada um deveria ter o seu. O certificado ele é pessoal, né? E, então, em princípio, o titular não poderia deixar com outra pessoa o certificado dele, é uma assinatura própria, né? Então não poderia, cada um teria que ter o seu.
esse é outro ponto importante, né? Como é que vai personalizar isso dentro do cartório. Então, um certificado só, ou só o do titular, não vai resolver. Isso é um outro problema que tem que ser visto, para permitir com que os prepostos, enfim, os usuários do sistema possam acessar individualmente, eles têm que ter um certificado. Até poderiam usar o do titular se ele emprestar, né, deixar ali. Mas se eu quiser que 5 pessoas acessem ao mesmo tempo, precisa ter 5 certificados. Mais alguma dúvida? Então tá bem. Nós temos ainda uns minutinhos. Eu vou começar então algumas questões que envolvem o sistema para a central de registros eletrônicos, né, para a central que se discutiu hoje pela manhã aqui do Estado e para a central nacional, né, na mesa do Sinter. Bom, então, além da CENIB ou da Central de Indisponibilidade de Bens, a Central Gaúcha prevê a Central de Indicadores. Tá? Diariamente, pelo que está previsto, diariamente o cartório vai ter que enviar um XML para a Central, no final do dia, em princípio, indicando todas as matrículas alteradas ou as pessoas com as suas matrículas. Além disso, como foi falado hoje pela manhã, existirá um prazo escalonado para lançar o acervo do cartório. Então, teria que lançar no sistema para gerar o arquivo XML e enviar ao passado. Nesse caso, como está na minuta do provimento, a digitalização não resolve, porque o sistema tem que enviar para a central o nome, o CPF e a matrícula envolvida. Então, pela imagem, eu tenho o nome CPF que eu sei que a pessoa participou, teve alguma coisa no cartório, mas eu não sei qual é a matrícula envolvida pela imagem, não tem como extrair isso. Então, inevitavelmente, vai ser preciso lançar no sistema essas informações para poder alimentar a central. Como o Júlio falou mais cedo, o prazo escalonado chega a 10 meses, 9 meses, mais ou menos, para lançar tudo. É um prazo bem apertado para conseguir fazer isso. Então, é um cuidado que tem que ter. A central, ela é IRIB-ARISP também. Para aderir à central, o cartório vai ter que fazer um cadastro e, além disso, fazer uma carga inicial dos indicadores, ou seja, gerar um arquivo daquilo que já está cadastrado no sistema e enviar para a central. É a condição para adesão à central. É o cadastro e essa carga inicial, esse arquivo inicial. E depois os arquivos diários, quando for o caso, e cumprindo os prazos que estão previstos, o primeiro é em 6 meses, os dados do acervo têm que ser lançados no sistema para poder enviar para a central via XML. Além disso, a central prevê as solicitações de certidão em formato eletrônico, assinado digitalmente. Então, para isso, vai ser preciso gerar um PDF da certidão e assinar com um software para assinatura digital. A Sky tem um módulo de assinatura digital, que é o Sky Signer, para fazer isso, mas existem outros softwares que também o fazem. Tá? O da Sky tem a vantagem, ou tem a possibilidade de salvar no banco de dados os arquivos assinados digitalmente, tanto os emitidos quanto os recebidos, para futura consulta. Indo um pouco além da Central Gaúcha, pensando no Sinter, que deve ser o sistema nacional, também está previsto o acompanhamento do processo pela central. Então, o cartório vai enviar para a central como é que está o andamento do processo, quando ele entrou, qual é a situação que ele está agora, qual é a previsão de conclusão do processo, enfim, para que a parte possa fazer o acompanhamento. Muitos cartórios já fazem isso, já têm a sua própria solução, ou usam alguma solução de uma empresa de informática para esse fim. Né? A Sky também tem essa possibilidade. Pensando na Central Nacional, saindo da Central Gaúcha, que não prevê isso, mas o Sinter prevê, a cada ato praticado, o cartório, se ficarem nos mesmos termos, deverá enviar para a Central um extrato da matrícula. O
que é esse extrato? É a situação atual da matrícula. Então, o último ato é o ato 20, os proprietários são fulano e o ciclano, os ônus que existem são esses, quem tem direito são essas pessoas. E isso tem que ir para a central. Quando eu fizer um novo ato, eu vou enviar o novo ato e esse extrato atualizado. Então, o cartório teria que manter no sistema essa informação correta. Tá? Então, também foi feita uma alteração no sistema para tentar facilitar esse processo. Tá? Em ambas as centrais, a Central Gaúcha e a Central Nacional, o Sinter, haverá necessidade, se ficarem nos mesmos termos, se nada mudar, né, a necessidade de enviar as imagens das matrículas para compor o Matrículas Online, que o Dr. Paiva falou hoje mais cedo, que vai ser uma função da central também. E para isso, obviamente, vai ser necessário ter os livros 2 e 3, né, as fichas dos livros digitalizados para poder fazer esse envio, senão não vai ser possível. Vai ter um prazo, pelas minutas dos provimentos vai ter um prazo escalonado, mas isso também vai ser necessário. Então é importante pensar que tem que providenciar isso. Tá? O Sinter também prevê a recepção de títulos na forma eletrônica, ou seja, a parte pode encaminhar um arquivo assinado digitalmente, que vai conter lá o título, né, o título aquisitivo, a escritura, enfim, para que seja registrado. Então, não vou ter um documento físico, eu vou ter um documento digital e o cartório teria que receber isso e protocolar e proceder ao registro como se fosse um documento físico, né? Porém um documento digital. O Sinter também prevê isso. Então, é importante poder também validar a assinatura digital de um arquivo e proceder com o protocolo desse título para praticar o ato ou para fazer o registro. Tanto o Sinter quanto a Central Gaúcha e assim como a CENIB prevêem todos eles o acesso ao uso via web service. O Júlio falou mais cedo que o sistema da ARISP, que é o que se desenha em todos esses itens que a gente está falando, recomenda o uso de web service para os cartórios grandes. E para os cartórios pequenos não tão necessário. Mas pelo volume de coisas e coisas que tem que ser feito, me parece que vai ser inevitável o uso de web service por todos, por toda essa logística que a gente falou antes. Então, se isso não for bem organizado no cartório, certamente vai causar transtorno. No início, muito mais. Né? Então, é importante pensar nessas alternativas. Em especial com relação ao acesso à internet e à assinatura digital. São dois itens importantes a serem resolvidos para que isso tudo seja viável. E, em especial quando o cartório já tem um número um pouco maior de pessoas envolvidas, né, para poder viabilizar o processo. Bom, o que o sistema imóveis então já tem para atender a central? A central de indicadores que está prevendo aqui para o Rio Grande do Sul, ela foi baseada então, ou ela é a mesma do IRIB e ARISP, mesmo que se use em São Paulo, Santa Catarina já usa e outros estados também. O sistema imóveis já tem a opção de gerar os arquivos e enviar para a central. Isso já está pronto, nas versões que todos estão usando, provavelmente a opção já está lá, é só ativar. Ela fica ali em consultas, indicador ARISP, a última opção ali do menu. Então, por ali o usuário vai poder gerar os arquivos para enviar para a central. Esse aqui é um exemplo do XML que é enviado, é o conteúdo do arquivo. Na verdade, aqui, como eu disse antes, o que é enviado para a central de atos, né? O nome, o CPF ou CNPJ e a matrícula em que essa parte se envolveu. Tá? A central da ARISP, nesse sentido, ela é bem simples. Não tem indicação aqui de que se essa pessoa ela adquiriu, se ela transmitiu, se ela é proprietária, o que ela é. Então, a indicação é só de que ela participou dessa matrícula em algum momento. Então, não tem indicação exata de que forma essa pessoa participou ou qual é a situação atual dela. É só para dizer, olha, tem alguma coisa. Então, as consultas iniciais na central, o que elas vão poder fazer? Eu pesquisar por um nome ou CPF vai me indicar o seguinte: tem alguma coisa no cartório de Porto Alegre, na primeira zona.
tem alguma coisa no cartório de Taquari, tem alguma coisa no cartório de Montenegro, mas não o quê? Vai ser necessário emitir ou solicitar uma certidão para esses cartórios para aí sim efetivar e saber o que essas pessoas têm ou não, né, no cartório. Então a central não dá essa informação, ela só diz que tem alguma coisa. E a central, como ela é hoje, Santa Catarina já usa desde 2013 a central, fez um ano agora, está fazendo um ano agora que eles estão usando, e inclusive já passaram pelos prazos lá que foram definidos, os prazos escalonados, muito parecido com o que está na minuta do provimento gaúcho. Então a gente tem envolvimento, então já foi desenvolvido há mais tempo atrás, por isso também, né? Nós temos clientes lá em Santa Catarina e por esse motivo nós temos isso hoje no sistema. A central, ela não remove nada. Então, se uma pessoa já não tem mais nada a ver com a matrícula, na central, na forma como ela foi definida, que é o modelo mais simples, não tem essa informação. Então, ele só alimenta. Então, pode acontecer de ter uma busca que na central indicou, tem alguma coisa. Vai para o cartório e vai dar uma negativa, porque ele já não tem mais nada. Né? Já praticou-se novos atos e essa pessoa já não tem mais nada. Tá? Então, a central apenas adiciona, apenas acrescenta. Nunca remove nada. Não tem no XML a previsão de excluir alguma coisa. E no sistema, então, como eu disse antes, a gente tem a possibilidade de gerar o arquivo. Já está ali a janela que faz isso. Por aqui é possível gerar o arquivo da carga inicial, que é de todos os dados que já estão no sistema, e os arquivos diários, que é só daquilo que é novo. Então, o sistema controla aquilo que já foi para a central e aquilo que tem que ir ainda. Então, o usuário não precisa se preocupar em saber o que eu fiz de novo. É só dizer, eu quero gerar o arquivo complementar, que são as coisas novas. Para atender a demanda do prazo escalonado, é possível escolher um período. Eu quero pegar os atos do período de tal a tal. Essa questão do prazo escalonado e de incluir os atos pela data, como foi falado também hoje pela manhã, é difícil de controlar, porque como é que eu vou pegar somente os atos de dezembro de 2013? Eu tenho que olhar todas as matrículas para ver se tem atos em dezembro de 2013. Então, na prática, não tem como fazer. Ou, enfim, fica muito difícil. É mais prático que seja por matrícula. Eu vou lançar todas as matrículas da 1 a 20 mil, ou 2 mil, no exemplo que o Júlio deu. É o que seria melhor para o cartório poder trabalhar e lançar no sistema. Tá? Mas a janela que nós temos hoje, as opções que a gente tem hoje no sistema, prevêem essa possibilidade de escolher o período de datas. Tá? Bom, tem mais algumas coisinhas para a gente ver, mas me avisaram que o coffee está pronto. Eu estou com fome. Não sei se alguém tem alguma dúvida, o que a gente falou agora sobre a central, daí a gente pode tentar tirar agora, senão podemos ir para o coffee break até às 16 horas daí. Acho que não. Então, acho que ninguém tem dúvidas, está todo mundo com fome. É isso. Essa central gaúcha que institui a central dos indicadores, que é diferente da CENIB, na central de entidade de bens. Para a central de indicadores, é que eu comentei que é necessário que sejam enviados o nome, o CPF e a matrícula do imóvel. E, por isso, a digitalização da ficha não resolve, porque eu vou ter, no caso da ficha digitalizada, se ela for indexada por nome e CPF, o nome, o CPF e uma imagem, que não é a informação que a central quer em termos de informação de indicador. A central quer o número da matrícula. Então, quem tem digitalizado, infelizmente, como está o provimento hoje, não vai conseguir atender dessa forma. Tem que lançar no sistema as matrículas de cada parte. Para aí sim poder alimentar a central dentro daquele prazo escalonado que o Júlio falou mais cedo, de 180, 210 e assim por diante, né? Isso, da minuta do provimento. Vai até 76. O gaúcho também. Até 76.
até a Lei 6.015, né, o vigor da Lei 6.015. Então, só para esclarecer essa questão, né, que a digitalização, sim, ela ajuda no processo da CENIB, porque na busca a gente vai encontrar a ficha digitalizada, quando tiver, já é um bom indicativo que a parte, pelo menos, teve alguma coisa no cartório. Então, eu vou olhar a imagem, né, o usuário vai olhar a imagem e vai tomar a decisão que tem que ser tomada. Então, para isso, sim, ajuda bastante, porque diminui muito a necessidade de fazer a busca manual no arquivo em busca de propriedades que têm que ser averbadas, né, ou matrículas que têm que receber a averbação de indisponibilidade. Mas para a central, que ainda não está vigorando, que não foi assinado ainda, infelizmente, a digitalização não serve. Tá? Bom, continuando na questão, então, da central, eu só queria chamar a atenção que, tendo que lançar todos esses dados no sistema, o trabalho é grande. O sistema tem algumas opções para isso. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma janela que ela é aberta a partir do cadastro da pessoa. Então, aqui, manutenção, cadastro. A gente pode localizar uma pessoa aqui. E aqui, esses nomes em vermelho são todos nomes que, enfim, estão com cadastro de indisponibilidade de ativos. Tá? Então, como falei antes na pesquisa, o sistema já indica isso. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, aqui tem o fichário, que é apenas um indicador pessoal. Tá? É uma forma um pouco mais ágil de lançar os dados no sistema para poder ter associação entre pessoa e ato. Tá? Não é a forma mais completa, tá? Não vai atender assim, um cadastro completo do sistema, mas atenderia a central para poder fazer o envio dos dados. Então, é uma forma de facilitar o lançamento para ter menos tempo, né, envolvido nesse processo. Tá? Mas, repito, não vai servir para ter um indicador real, pessoal e real completos, todos os atos da matrícula, com controle de propriedade, de ônus, etc. Porque é só um lançamento da pessoa com os atos em que ela participou, apenas isso. Né? Pensando em, eu tenho que lançar para mandar para a central. Tá? Então, é uma questão a se avaliar se vale a pena ou não, mas é um facilitador que o sistema pode oferecer nesse sentido. Depois eu volto para isso aqui. Bom, eu vou falar aqui. A outra forma de fazer isso, que é a forma mais completa, é ir na matrícula, incluir ato por ato que tem na matrícula e todas as partes dessa matrícula. É a forma mais completa possível. Vai atender a central e vai atender no sentido de ter no sistema todo o histórico da matrícula, todo completo, e se lançar tudo certinho, o sistema vai poder te indicar quem é o proprietário atual da matrícula, né? O sistema vai calcular isso, né, para o usuário. Se tem ônus ativo ou não, qual é o ônus que está ativo, ou quais são os ônus que estão ativos, quem são as pessoas que têm direito sobre o imóvel, se for o caso. Então, lançando esses dados, fica mais completo. E atende melhor ao Sinter, que é o nacional, porque o nacional que é o extrato da matrícula. Ele quer saber qual é a situação atual da matrícula. Tá? Mas, em contrapartida, é o mais trabalhoso, é o que vai dar maior demanda de tempo para lançar. Porque, vamos lá, eu tenho uma matrícula que é muito antiga e tem 50 atos. Um por um, as partes todas, todos os dados, né? Lançar isso demanda bastante tempo. Tá? Então, é uma questão também a se avaliar. Eu só repeti aqui a janela de configuração do tipo do ato para reforçar de novo que, lançando isso e tendo o sistema corretamente configurado, ele vai conseguir controlar para o usuário ou para o cartório qual é o estado atual dessa matrícula, com propriedade, etc. Para que isso funcione, esses lançamentos têm que estar corretos, assim como o tipo do ato. Isso envolve também a inclusão das partes. Quando eu incluir as partes no ato, os tipos de participação têm que estar corretos. Então, aqui nós temos um controle para indicar se essa parte que eu incluí, ela está transmitindo uma área, está recebendo uma área, ela está cedendo um direito, recebendo um direito, né? Enfim, controles que foram criados para esse fim. Então, de novo, né, se eu lançar tudo no sistema, esse lançamento completo, eu vou ter todas essas informações calculadas pelo sistema de forma automática e até as buscas ficam mais seguras. Eu posso passar a confiar mais naquilo que o sistema me responde, como quem é proprietário, etc.
pensando nisso, nós criamos recentemente, mais ou menos junto agora com a CENIB, então quem tem agora as últimas versões do mês de outubro já tem isso, nós criamos um cadastro do resumo da matrícula, para tentar evitar ou ganhar tempo e não precisar lançar todos os atos passados. Então a ideia é poder lançar no sistema, olha, até o ato 20, a situação é essa aqui. Então eu já tenho 20 atos na matrícula, mas para não precisar lançar o ato 1, o ato 2, né, até o ato 20, eu só lanço nessa janela aqui, a situação aqui é até o ato 20, os proprietários são essas pessoas, os ônus ativos são esses, se houverem, os direitos são esses. Ok, eu já tenho o extrato da matrícula pronto num lançamento só. Claro, eu não vou ter o histórico de cada ato individualmente, o R1 era o quê, o R2 era o quê, né? Eu não vou ter essa informação do histórico, mas eu vou ter a situação atual da matrícula pronta. Pensando, se for mantido assim o provimento, né, do Sinter, atende, porque o que o Sinter quer? A situação atual da matrícula e o novo ato que foi feito em meio eletrônico. Os atos passados não precisa enviar, tem que enviar como é que está agora e o ato novo que foi feito. Então, nesse sentido, atende. Tá? Vai. Então, quando tu já tem todos os atos lançados da matrícula, esse resumo ele é automático, ele não precisa ser feito manual. Exatamente. Então, aqui também foi criado pensando nisso. Na verdade, pensando em duas coisas, né? De repente, eu vou fazer um ato novo de uma matrícula, vou incluir no sistema uma matrícula que já está no meu acervo, uma matrícula de 20, 30 anos atrás, mas nunca foi feita no sistema. Vou fazer o primeiro ato agora. Eu já quero deixar ela correta, eu lanço esse resumo e faço o ato, então eu ganho tempo com isso. Depois, se o cartório quiser, pode lançar o passado, porque o resumo já foi feito, então não vai mudar esse controle. E é um tempo que se ganha também e já vai deixando o acervo completo. Então, essa tela foi criada pensando nisso, né? Pensando nessa facilidade, ou tentar deixar mais simples o processo para poder lançar os dados. Isso. E vai botando depois, exatamente. Bom, eu trouxe só mais alguns exemplos de algumas coisas que estão previstas na central e que nós temos algumas opções hoje, tá? Não propriamente para a central, mas que ela passando a vigorar, a gente tendo mais informações, a gente consegue adaptar o sistema para poder usar. Uma das coisas que eu comentei antes é de que no Sinter está previsto a possibilidade de o cartório informar o andamento, né, do título dentro do cartório, o andamento do processo. Hoje a Sky já tem um módulo para isso, que é o módulo Sky Web, que faz esse controle, então o cartório pode ter uma solução própria para fazer esse acompanhamento. E lá ter um site, ou usar um site geral assim, para que a parte possa, com a nota de entrega, consultar e ver o andamento atual do processo. Então, o sistema faz isso, na verdade. Eu acho que é uma coisa que talvez estejam já acostumados. Quando eu tenho uma nota de entrega no sistema, eu tenho o histórico da situação desse agora sim. Então, na nota de entrega, eu já tenho um histórico da situação. Então, o sistema já guarda essa informação a cada vez que ela for ocorrendo. Esse sistema que eu estou falando, que é o SkyWeb, ele coleta isso e envia para um banco de dados para consulta online. Então, o cartório pode disponibilizar para a parte, na nota de entrega, uma informação de consulta, confluentes no site do cartório, ou um site genérico. A parte digita os dados da nota de entrega e vê o andamento do processo, com quem está, como é que está, se foi impugnado, se não foi, etc. O Sinter prevê isso também, para que o cartório informe na central e pela central as pessoas possam fazer as consultas. Então, a Sky hoje já tem uma solução para isso, que poderia depois ser adaptada para enviar para a central, caso ela seja, né, passe a vigorar nesses termos. Então, no cartório, o que muda
basicamente, vai ter um software rodando que vai coletar os dados de tempos em tempos para enviar para a central. Hoje já envia para o nosso próprio módulo. E, enfim, algumas configurações dos tipos de situação. Esse aqui é só um exemplo de consulta no site, né? O usuário digita o número do processo, aqui. Ele pode ver, então, o estado atual do processo e depois pegar alguns detalhes de como é que teve o andamento. Isso aqui é só um exemplo, porque isso aqui pode ser... Isso aqui eu tirei do sistema que a Sky oferece, tá? Mas a ideia da central é ter algo parecido com isso, que possa, então, o usuário acompanhar o seu processo online. Tá? Então, ofertado pela Central Nacional. O provimento gaúcho e também o nacional prevêem a recepção e emissão de documentos assinados digitalmente, em especial das certidões. Como eu comentei antes, a Sky hoje tem o módulo Sky Signer, que é um assinador digital, que pode ser usado tanto para assinar um documento, para emitir, quanto para receber um documento e validar a assinatura. Tá? Existem outros assinadores, inclusive assinadores gratuitos, que fazem muito parecido com isso que a gente faz. A própria Arisp oferece um assinador. A diferença do Sky Signer, obviamente, é a possibilidade de integrar com o sistema da Sky e de manter num banco de dados esses arquivos. Então, fica uma lista do que foi assinado ou do que foi recebido. E eu posso consultar, porque além de receber, obviamente, eu tenho que arquivar isso, tenho que guardar isso em algum lugar. E, então, a ideia é que o sistema possa operacionalizar isso de uma maneira mais simples do que guardar em arquivos, em pastas, etc. Então, essa é a ideia do Sky Signer. De novo, tanto para emitir, quanto para receber documentos assinados digitalmente. Com relação à recepção de documentos, ainda existem várias dúvidas, até porque os provimentos não estão vigorando ainda, em especial para receber um título. Tem a questão de quando ele vai ser protocolado, porque a parte poderia encaminhar pela central um título a qualquer hora, por exemplo. E o protocolo vai ser dado quando? Quando ele encaminhou na central, quando veio para o cartório, vai ser o primeiro do dia. Então, tem umas questões de operação para poder usar a recepção eletrônica de títulos assinados digitalmente, que ainda não foram discutidas. Então, isso ainda tem que ser melhor explorado para a gente ter isso, fazer isso funcionar na prática, né? Como é que vai ser. Certamente vai gerar alguma discussão também para deixar isso mais adequado. Bom, pensando nas centrais, são esses os principais recursos que o sistema tem hoje, prevendo aquilo que deve acontecer. Certamente, adaptações vão ser necessárias, alguns ajustes vão ser necessários para poder atingir a tudo que for colocado. O provimento mais próximo de entrar em vigor parece ser o gaúcho, mas tem o nacional, que também está em discussão já há algum tempo. Foi comentado pelo Paiva mais cedo, que talvez saísse até o final desse ano, enfim, mas são todas dúvidas, né? E possivelmente a gente vai poder fazer mais coisas assim que a gente tiver mais informações. A gente tem procurado acompanhar isso tudo. A gente teve, felizmente, acesso a essas informações, então a gente pode adiantar algumas coisas. O Júlio, o próprio Paiva tem nos passado muitas informações com relação a isso para a gente poder ir adiantando o que é possível. Mas assim que tiver outras novidades, a gente pode passar para vocês. E para terminar, então, o dia de hoje, eu só queria chamar a atenção de alguns recursos que o sistema tem hoje, ou já tem há algum tempo, e talvez o pessoal desconheça ou não esteja usando de todo. Não sei se vai dar tempo de demonstrar todos eles, não quero passar das 5, então a ideia é terminar um pouquinho antes para poder ter alguma pergunta, alguma coisa ainda. Mas, vamos lá. O sistema tem hoje, além da consulta geral que já existia, já foi implementada tem algum tempo a consulta do indicador pessoal e a consulta do fichário digitalizado, que são consultas um pouco mais ágeis quando a gente fala em consultar a pessoa, tá? Então, a consulta geral é essa aqui. Aqui eu posso consultar por um nome ou CPF ou qualquer informação do indicador real. Está meio ruim de ver, né? Mas nome e CPF lá em cima ou endereço do imóvel,
nome de um edifício, nome de um condomínio, nome de um loteamento, etc. Só que para a consulta do indicador pessoal, essa janela não é tão prática, porque se eu quiser pesquisar por alguém, o sistema ele tem, como eu sempre falo, a busca por similares. Então ali eu só digitei João Silva e ele me trouxe variações desse nome, porque está configurado assim, eu não quero só o João Silva, né? Então o sistema trouxe muitas variações. Só que se eu quiser pesquisar por alguns desses nomes que ele me trouxe, eu preciso vir aqui, escolher um deles, ok, pesquisar. Daí volto, escolho outro, pesquisar. Então não é tão prático para o indicador pessoal. Então essa opção aqui que foi criada, ela é um pouquinho mais prática nesse sentido, porque eu já tenho a lista de nomes aqui e quando eu clico aqui, ele já faz a pesquisa. Eu quero outro nome, eu faço a pesquisa. Então é um pouquinho mais simples de usar e mais ágil o processo do que com a outra janela, que ficou mais voltada então para o indicador real. Nas duas janelas, o sistema vai fazer, isso é configurável, mas ele vai fazer a busca nos atos praticados no sistema, já feitos no sistema. Se o cartório veio de conversão de outro sistema, nos dados convertidos que foram importados para o sistema, no cadastro de pessoas que foi feito no sistema, são todos esses aqui, nas notas de entrega que foram encaminhadas, ou para registro ou para certidão, se tiver configurado assim, os protocolos que essa parte tem, ou enfim, teve, que foi encaminhado, os direitos ativos, os direitos e as propriedades também. Tá? Então, ele vai fazer essa busca em todos os itens. Então, numa tela só, a ideia é ter todo o resultado possível para aquela pessoa. Também, aqui não trouxe, porque não encontrou, na verdade, mas naqueles que têm o indicador pessoal digitalizado, vai também buscar a ficha e vai mostrar aqui a fichinha, a imagem da ficha. Então, pode consultar tudo num lugar só. Essa é a intenção dessa janela e que facilita bastante. Tendo a indisponibilidade, nessa aba que está ativa ali, que é o indicador, o cadastro da pessoa, vai indicar ali se tem indisponibilidade ou não e vai destacar a abinha ali em vermelho quando isso acontecer. A ideia, só voltando ao que eu falei mais cedo, é que aqui a gente coloque uma pesquisa na CENIB, quando tiver o web service, para também ir lá e ver alguma indicação de indisponibilidade. Junto disso, ainda foi feito esse módulo aqui, que é o indicador pessoal digitalizado, que é especificamente para consultar as fichas digitalizadas, é só para isso. Né? O módulo anterior ele é mais amplo, então, em geral, os cartórios usam esse, mas a gente manteve a opção de buscar só as fichas, que é integrado com o sistema SkyLibros, que a empresa tem, quando o cartório, então, digitaliza as suas fichas de indicador. Como eu já falei algumas vezes ao longo da tarde, o sistema pode controlar no cartório, ou deve controlar, ônus, ações reais e indisponibilidade, propriedades e direitos, e tem também controle de bens empenhados. Isso tudo é controlado pela prática do ato. Então, quando eu incluo um ato numa matrícula, incluo as pessoas, é por essa informação que o sistema faz o controle. Então, ele já atualiza o status da matrícula e as buscas são feitas em cima disso, desde que, obviamente, os dados sejam lançados de forma correta, né, e o sistema também seja configurado de forma correta. O problema maior aqui, como eu relatei antes, são aquelas matrículas antigas que não começaram no sistema. Então, eu vou começar ela no sistema a partir do ato 15, o ato 20, o ato 25. Então, tem todo um histórico passado que eu não tenho, que é resolvido por aquele resumo que eu mostrei antes. Então, pode lançar até um determinado ponto e continuar a partir dali. Essa é a intenção. O controle de bens empenhados foi criado mais especificamente para o livro 3, nos casos de penhor rural, para poder lançar os bens móveis. Então, né? E o sistema, então, emitiu alguns avisos nesse sentido. Então, eu posso lançar uma máquina. Como? Também.
Então eu posso lançar uma máquina, eu posso lançar, enfim, uma colheita, grãos, etc., né, que foram dados em garantia numa cédula de crédito, por exemplo. E o sistema pode emitir alguns avisos, indicar algumas coisas para o usuário. Aqui, manutenção bens. Daí ali eu tenho a lista de todos os bens que foram cadastrados e que tiveram algum empenho, e ali eu posso fazer as pesquisas, ver se está ativo ainda e em qual registro ele está ativo. Isso, para o sistema controlar, na hora de praticar o ato, geralmente na abertura do RA, vai ter que lançar lá quais são os bens. Exato. Tem. Foi meio rápido aqui só para mostrar, mas lá no ato praticado na abertura do RA, eu posso lançar um bem, aqui eu já caí na janela de cadastro de um bem empenhado. Então ali eu posso lançar os dados. Nem todos os dados são obrigatórios, na verdade obrigatório é a espécie, a qualidade, que é, né, o tipo do bem, e os outros dados são informados de forma opcional para fins de pesquisa, né? E depois, claro, tem a quantidade, etc. Recentemente a gente fez uma pequena alteração nesse módulo, que é para permitir a inclusão de um bem sem informar um valor específico, para poder lançar o empenho. E aí, automaticamente, esses dados eles vêm para o cadastro de bens, manutenção bens, é aqui que eles ficam, e aqui é possível fazer algumas pesquisas, então, para tentar encontrar um bem que foi empenhado. Também o sistema tem a possibilidade hoje de reapresentar de forma automática uma nota de entrega, lançar uma nota como um complemento de outra, e também a cópia de uma nota de entrega existente para outra, para tentar aproveitar os dados e minimizar a interação do usuário, então para poder ganhar tempo no lançamento, em especial com a reapresentação, que é o caso em geral quando o processo é impugnado por algum motivo, a parte reapresenta fora do prazo, tem que fazer uma nova nota, com novos protocolos, mas são as mesmas pessoas, os mesmos dados. Então, antes eu tinha que lançar no sistema tudo de novo, agora tem a possibilidade de clicar no botão e copiar todos esses dados e aproveitar todas essas informações. Tá? Também é possível, eu tenho uma nota de entrega e dias depois a parte apresenta um novo documento que faz parte do mesmo processo, que eu deveria tramitar junto, então eu posso incluir uma nova nota de entrega e vincular as duas, dizendo que elas são complementares, ou que a segunda nota é complementar à primeira. E aí, na hora de fazer as pesquisas, elas sempre aparecem juntas no andamento do processo. Isso também é possível, além da cópia. Tá? Esse aqui é um exemplo de nota de entrega em que isso aconteceu, que as notas estão vinculadas. Ali a busca foi feita pela nota 122.851. O sistema retornou 3 notas, porque elas estão vinculadas, ou seja, elas são reapresentações uma da outra, ou são complementares uma da outra. Então, eu posso ver todas ao mesmo tempo na pesquisa. Então, se eu pesquisar por qualquer uma das 3, sempre as 3 vão aparecer no resultado, para facilitar o uso do sistema. Além disso, também é possível lançar que nós chamamos aqui de documento complementar. Eu tenho uma nota, ali, última opção ali, documento complementar. Isso, incluir documento complementar. Eu tenho uma nota que é de 20 dias atrás, mas a parte me trouxe hoje um protocolo que é da mesma nota. Então, eu posso por aqui incluir, o protocolo vai ser de hoje, com data de hoje, vai ter até um novo pedido de hoje, mas o protocolo vai estar inserido dentro da outra nota para fins de consulta, para facilitar a necessidade de complementar um processo que, enfim, a parte trouxe alguma documentação depois. Tá?
Pode. E tu pode ter uma nota de entrega de conferência que faz uma cópia, por exemplo, e vira uma nota de registro. Então, ela entrou para a conferência, eu quero aproveitar isso e transformar numa nota com protocolo. É possível também. E depois 2 itens que vêm sendo refinados ao longo do tempo, que é a possibilidade de incluir atos em lote e a possibilidade de incluir certidões em lote. A ideia, na verdade, é poder incluir no sistema vários atos ao mesmo tempo. Então, eu posso, eu tenho que fazer 20 aberturas de matrícula. Então, eu posso dizer, olha, eu quero abrir a matrícula 1 a 20. Ele vai listar aqui 20 matrículas. Posso lançar alguns dados já, né, específicos para reaproveitar em todos. E depois o usuário pode interagir com essa tabela, vindo aqui e lançando dados especificamente por aqui, alterando ou copiando de um para outro. Só que isso é uma prévia, estou trabalhando nela, mas não estou ainda lançando os atos efetivos na matrícula. Então, é uma forma de interação mais rápida para poder fazer coisas que são repetitivas e que geralmente são em volume maior. E eu posso, na verdade, mandar incluir, como eu falei, 100, 20, 30 e copiar dados de uma para outra para ganhar tempo. Depois, o usuário pode mandar registrar tudo isso aqui. Daí sim, o sistema vai pegar essas informações e vai lançar lá nos indicadores. E vai gerar as matrículas ou gerar os atos, etc. Depois pode imprimir essas matrículas todas juntas, enfim. Aí vai depender da interação do usuário. Tá? O mesmo foi feito para certidões, recentemente. Porém, no módulo de certidões hoje, só existem 2 possibilidades, que é a inclusão em lote de negativa de bens e de inteiro teor. Os demais tipos de certidão ainda não estão disponíveis. Então, eu posso listar vários nomes e gerar todas as certidões ao mesmo tempo, ou listar várias matrículas ou RAs e fazer as certidões pela imagem ao mesmo tempo. Tá. Trancou, desculpa. Enfim, esperar abrir ali, eu vou indo adiante, tá? Além disso, nós criamos, na verdade já existia o módulo de ofícios, nós mudamos ele para ficar um pouco mais prático também e permitir a inclusão de outros dados que no antigo módulo de ofícios não era possível. Então, agora é possível incluir especificamente um ofício recebido no cartório, então lançar todos os dados ali de quem emitiu o ofício, qual é o assunto, etc., e digitalizar esse ofício se for um ofício impresso, né? A gente está ainda trabalhando para colocar a opção de guardar no sistema qualquer tipo de arquivo que venha, um PDF em anexo de um e-mail, por exemplo, esse tipo de coisa também vai ser possível. E aqui é possível vincular esse ofício com outro. Então, eu recebi um ofício e agora eu vou emitir um novo. Eu quero dizer que essa emissão é vinculada com aquele que eu recebi. É possível vincular os ofícios depois para fins de busca e acompanhamento, para saber que os ofícios são, né, em sequência, etc. Também é possível fazer isso. E, no caso dos ofícios emitidos, o sistema vai gerar o texto conforme minutas que forem cadastradas. Então, o usuário pode criar minutas de texto com variáveis, assim como já tem para os atos e certidões, também para esse fim. Ficou repetido ali. E, por fim, que eu trouxe para hoje, o sistema tem uma série de outras alterações
Vocês vão receber, quando atualizarem agora, vocês vão ver a lista completa. Mas um item que eu acho interessante chamar a atenção é a possibilidade de importar um arquivo do CIGEF, especialmente para o interior, onde tem muitas áreas rurais. Já tem algum tempo o CIGEF, né, que é o Sistema de Gestão Fundiária, e lá é possível consultar os imóveis georreferenciados e certificados pelo INCRA. Lá existe a possibilidade de exportar alguns arquivos dos dados. O CIGEF oferece 3 formatos. O PDF, que é o memorial completo, com todos os dados, que não é um formato de integração, porque é difícil de copiar os dados do PDF e aproveitar em qualquer editor de textos, então não é um formato para isso. Tem o formato de DWG, que é um formato de CAD, assim, tecnicamente, para trabalhar com os vértices, azimuths, etc. E tem o arquivo CSV, que é uma tabela em formato texto, que esse arquivo a gente pode aproveitar e importar no sistema para facilitar a geração do ato com a tabela, especialmente com a tabela dos vértices, azimuths, confrontações, etc. Então, foi criado no editor de textos a possibilidade de importar esse arquivo, que fica aqui, esse arquivo CSV. Nós deixamos ele com uma descrição mais genérica, assim, porque ele pode ser usado para importar qualquer arquivo CSV, na verdade. Mas esse aqui é um exemplo de um arquivo do CIGEF. Só para exemplificar. Então, aqui importei um arquivo que contém ali o código, né, do vértice, a latitude, longitude, etc. Eu poderia importar os outros dados, como confrontações, etc., para poder compor essa planilha. Azimuth. Enfim. Bom. Então, agora eu complementei a planilha mais com o azimuth aqui do lado. Então, quando eu confirmar isso aqui, ele vai gerar uma tabelinha aqui no texto, que depois o usuário pode interagir e mudar as colunas, etc., para ganhar tempo na confecção do ato. Então, isso também ajuda na hora de fazer um ato com imóvel georreferenciado. Só voltando à questão da certidão em lote, então aqui tem um exemplo, o usuário pode então incluir, esse aqui é um exemplo de certidão atualizada, na hora de incluir o usuário pode dizer, eu quero incluir da matrícula 1 até a matrícula 100, por exemplo. Quando for em sequência é melhor, mas pode inserir fora de sequência e depois mandar gerar todas ao mesmo tempo, gerar todos ao mesmo tempo e mandar imprimir todos ao mesmo tempo. Então, para certidões atualizadas em especial, é interessante, ainda mais quando a gente tem alguns serviços que tem várias matrículas em sequência, etc., ajuda no processo. E também quando eu tenho que consultar pessoas para dar negativas de bens, às vezes eu recebo vários nomes ao mesmo tempo para pesquisar, eu posso ir lançando os nomes, fazer a pesquisa por aqui mesmo, então eu lanço o CPF e pesquiso já na hora, salva essa lista e depois pode gerar. A lista pode ser salva e efetivar a geração da certidão depois. Então, eu posso ir fazendo e depois gerar a certidão final. Tá? Como eu disse antes, existem muitas outras coisas que foram implementadas no sistema ao longo de 2014. Todos os anos, mas esse ano foi um ano de bastante alterações. Botão errado. Então, só por curiosidade, então, daqui para cima, isso aqui tudo são as coisas novas que foram feitas no sistema, ou correções, enfim, ao longo de 2014. Então, tem bastante coisa que foi implementada, não tem tempo, obviamente, de ver tudo. Eu tentei dar uma palhinha assim, de algumas coisas que eu achava mais importante, para que pelo menos vocês saibam que o sistema oferece, e o nosso suporte pode ajudar depois, vocês podem nos procurar para a gente colocar. E o último recado, a gente deve fazer também, como aconteceu com o sistema de notas e protesto, workshops do sistema imóveis, para poder passar para vocês mais detalhes sobre essas alterações. O que eu tinha, então, para trazer é isso. Espero ter ajudado a todos. E, se tiverem dúvidas, podemos falar agora. Obrigado.